Nesta terceira aula do nosso módulo de ética, eu gostaria de apresentar para vocês a famosa psicologia moral de Platão, que interpretou toda a crise da cultura do seu tempo a partir de uma análise do interior do homem. Platão e praticamente todos os filósofos clássicos perceberam que o homem é um ser intermediário entre o animal e Deus. Então nós temos basicamente duas possibilidades na vida: descer ou subir. Existe um movimento descensional, decadente, de animalização do ser humano. De fato, se a gente convive com pessoas que matam, que roubam, que mentem, que violentam, que são simplesmente entregues às suas paixões mais primitivas, mais elementares, nós temos razão de dizer que, infelizmente, essas pessoas foram, de algum modo, animalizadas. Vivem numa selvageria, vivem numa barbaridade. E, aliás, eu vou já explicar o termo bárbaro e a sua importância cultural e pedagógica. Por outro lado, nós podemos reconhecer em certas pessoas uma obediência a uma dimensão elevada da alma, a uma dimensão superior da alma. E podemos dizer com toda razão que essas são pessoas que se santificam, que se divinizam, que ascendem a um patamar de humanidade. Então, tanto decadência quanto a elevação são possibilidades humanas fundamentais. E Platão representou isso simbolicamente na famosa alegoria da caverna, propondo exatamente um modelo de libertação e de subida. Esse modelo merece ser conhecido por nós porque ele inspirou boa parte das pedagogias e dos ideais morais da psicologia ocidental. Esse modelo é o que nós nascemos presos no fundo de uma caverna escura, que tem uma lareira, que projeta uma luz, que permite que certos intelectuais sofistas manipulem marionetes e falem e nos manipulem por imagens espectrais e palavras. Até que um filósofo percebe que tudo isso é uma grande farsa, tudo isso é uma grande manipulação e busca a verdade das coisas, fugindo da caverna e escalando uma montanha, porque a caverna é subterrânea, uma montanha íngreme e escarpada. E ele vai se ferindo e se macerando até chegar à libertação de fora da caverna, onde a luz do sol banha a realidade das coisas e ele é capaz de contemplar a verdade das coisas e depois retornar para tentar libertar outros prisioneiros. E isso é a essência da filosofia platônica, isso é a essência da pedagogia, libertar os prisioneiros do erro, da manipulação, da ignorância, porque a maior inimiga da verdade não é a ignorância, mas é a pseudo-verdade. É a meia-verdade, é a verdade incompleta ou é a anti-verdade. E Platão, então, passa a refletir profundamente sobre o que é a verdade, sobre como conhecer a verdade. E antes de entrar na explicação propriamente dita, eu quero só elucidar que os antigos dividiam basicamente o mundo entre gregos e bárbaros. O que é a civilização? Isso também vai ser uma palavra muito importante para os romanos. A palavra civilização é a palavra que significa as coisas da cidade, da civitas. A cidade é o local em que nós resolvemos os nossos problemas pela linguagem. A cidade é o local em que há o direito, em que há polícia, em que há judiciário. E a cidade é o lugar da cultura humana, é o lugar em que a alma humana é cultivada pela educação, pela escola, pela linguagem refinada, pelo teatro, pela religião, que era uma religião cívica. E fora da cidade, tanto os gregos quanto os romanos tinham uma compreensão que o homem no campo era um homem bárbaro, era um homem animalizado. A visão que nós temos dos bárbaros, com a queda do Império Romano no século V, era um homem violento. É a visão que nós temos, sobretudo, de uma tribo germânica específica, que eram os vândalos. Os vândalos, eles realmente chegavam na cidade, tocavam fogo nas casas, estupravam todas as mulheres, matavam os homens, né, deixavam... Então, são pessoas completamente violentas. Então, a gente associa barbárie à violência. Tá? Então, o bárbaro seria aquela pessoa que não conversa, que não se comunica, que não tenta resolver e que não tenta entender o outro. E que muito menos tenta entender a si mesmo. Entender a motivação pela qual ele busca simplesmente avassalar e simplesmente destruir o que está pela sua frente. Então o bárbaro é aquele que tem um ímpeto de destruição. E Platão, quando
olhava para esse quadro, ele percebia que tudo depende do interior. Isto é, tudo depende da alma e de como a alma é formada e de como a pessoa organiza a sua vida do ponto de vista interno. Então, filosofia é amor ao conhecimento, é amor total, completo, a toda a realidade. A realidade é muito complexa. E aqui a gente está destacando o microcosmos, que é a pessoa humana. A pessoa humana traz em si a complexidade de todo o mundo, de todo o cosmos, exatamente porque ela participa de diversas dimensões do ser. Então a alma humana tem pelo menos 3 dimensões: a vegetal, a animal e a intelectual. Mas o que eu vou mencionar para vocês aqui é o seguinte: para Platão, tanto quanto o corpo tem um ideal de perfeição, que nós chamamos de saúde, e nós não negamos na nossa cultura o ideal de saúde. Muito pelo contrário, a nossa cultura contemporânea é uma cultura muito preocupada com a saúde. O Nietzsche, a quem eu me referi em aulas passadas, dizia que os últimos homens são aqueles preocupados com o prazer da manhã, com o prazer da noite, mas sempre preocupados também com a saúde. Então, para quê? Para poder ter mais prazer. Então a saúde seria um critério, inclusive, para reforçar o hedonismo, que é o prazer pelo prazer. É o gozo imediato do prazer, que precisa ser recuperado e renovado a cada dia. Então a busca incessante, diária e recorrente pelos prazeres. E Platão percebeu que tanto quanto o corpo tem um ideal de excelência, que é a saúde, e que tem uma ciência para promovê-la, chamada medicina, que promove o diagnóstico e o prognóstico de como perceber o que está disfuncional, o que está saindo dos eixos, o que está desarmonizando no corpo, deve haver uma ciência que nós chamaríamos hoje de psicologia para tratar da saúde da alma. O que nós temos na nossa cultura em crise é, por um lado, o reconhecimento da medicina como ciência de ponta, como ciência válida, como ciência demonstrada por experimentos empíricos, testada, e, portanto, toda a difusão das farmácias pelas esquinas e da cultura médica exacerbada da nossa época, e o médico com uma autoridade para além do que era devido. Então, Platão busca um modelo de perfeição no corpo, da alma e da sociedade. Você não pode ter uma sociedade sadia com pessoas doentes. E você não pode ter vice-versa, reciprocamente, pessoas doentes com uma sociedade sadia. Uma sociedade sadia gera pessoas sadias e pessoas sadias geram sociedades sadias. Então é um círculo aqui sem começo nem fim de reciprocidade. Pessoas sãs, santos, que aliás santo significa exatamente saudável, curado no nível profundo, no nível inclusive espiritual, santifica, isto é, engendra saúde, gera modelos, gera virtudes. E vice-versa, pessoas más geram outras pessoas más. Então Platão percebe que há um círculo ou virtuoso ou vicioso. O que é fato é que nunca haverá, no plano histórico e social, uma sociedade perfeita ou uma pessoa perfeita. O que nós temos é que dinamizar e tentar equilibrar as instituições sociais, que aperfeiçoam as pessoas, e aquelas que são capazes de superar as limitações do seu meio para estabelecer padrões superiores de excelência. Muitas vezes superando os próprios meios limitados. Então, nunca há uma absoluta servidão ao meio, porque nós somos livres. Por outro lado, nós não somos livres em absoluto. Então, para Platão, nós temos 4 desejos básicos. Nós temos 4 inclinações fundamentais. A nossa alma tem 3 partes. Vejam só, 3 partes. O baixo ventre, o abdômen, entre a genitália e o estômago, o peito e a cabeça. E, em 4º lugar, nós temos uma alma ordenada junto com outras almas ordenadas em comunhão, que vai ser a virtude da justiça, que eu vou falar por fim. O baixo ventre é o nosso desejo de vida individual e de vida da espécie. Se compara com o que Freud chamava do princípio prazer, o desejo, o eros. O eros no sentido fundamental da fome que me dá apetite para a mesa e o desejo sexual que me dá o apetite do sexo para a reprodução. E Platão percebeu que esses desejos são os desejos mais poderosos da vida humana, porque a vida humana depende disso. Isso não pode depender da escolha.
Ninguém escolhe ter fome. Ninguém escolhe ter apetite sexual. São desejos inatos, inscritos. Nós podemos falar de instinto, de libido. Nós somos passivos em relação a esses desejos. No primeiro momento, uma criança, ela grita e mama. Ela é completamente passiva. Ela não tem nenhuma faculdade superior da alma desenvolvida e atualizada e, portanto, ela não pode deliberar sobre ter ou não fome. Por exemplo, ela não pode jejuar. Ela não pode se abster. Ela não pode renunciar. Eu posso muito bem ter um prato de comida na minha frente e decidir não comer, né? Controlar esse desejo. E o baixo ventre se dá exatamente porque é entre o estômago e a genitália. E essa é a parte baixa da alma. Prestem bem atenção como Platão vai propor um modelo de elevação da alma humana e de redimensionamento dos desejos baixos pelos desejos intermediários e altos. A imagem simbólica que Platão apresenta dessa parte da alma é um monstro policéfalo, como a cabeça da medusa. É um monstro com desejos. O que caracteriza essa parte é a dispersão, é a difusão. É exatamente não saber para onde se vai, o que se quer, quando se quer. É como se houvesse um monstro, presta atenção, de várias cabeças. E esses desejos podem ser facilmente autocontraditórios. Autocontraditórios porque eles podem se conflitar consigo mesmos. A faculdade dessa parte é o apetite, como eu disse. E vejam, toda faculdade pode ser bem ou mal desenvolvida. Isso é muito importante. Se for bem desenvolvida, é uma virtude. Se for mal desenvolvida, é um vício. E tanto o vício quanto a virtude são hábitos, ou do bem ou do mal. São coisas que nós praticamos recorrentemente. E por isso a educação era tão importante para a alma humana, porque a educação estabiliza os nossos desejos. Por exemplo, nós temos, em geral, horários para comer. Nós tomamos café da manhã, de manhã, almoçamos no meio do dia e jantamos ao longo do dia. Isso é uma educação alimentar. Você vai num médico nutricionista, num nutrólogo, e vai ter uma educação alimentar. Você vai ter um regime. Essa é a ideia básica da dieta. Tanto regime quanto dieta eram palavras, vocês sabem, do vocabulário político grego. Regime é regime democrático. Dieta é uma lei. Só que você tem lei e tem um regime para alimentação. E a gente usa a palavra no português contemporâneo, regime e dieta, no vocabulário médico-nutricional, mas são palavras políticas. E para Platão, que veja, a Politeia, a República, é um livro de política também. Porque a alma tem que ter um senhor, a alma tem que ter um governador, a alma tem que ter quem mande. Isso é muito importante. E claro que jamais vai se propor que quem mande é o baixo ventre. Pelo simples fato, e aqui é uma crítica política da época, ele achava que o homem democrático era assim. O homem democrático era instável, volúvel, dispersivo, autocontraditório. O homem democrático queria uma coisa aqui, outra ali, ficava lutando contra pequenos prazeres. O homem democrático era alguém que obedecia à parte baixa da sua alma. Tá? Na parte, subindo um degrau, por assim dizer, então a virtude correspondente a essa faculdade baixa é a temperança, ou autodomínio, ou autocontrole, ou continência. Como você quiser chamar ao longo da história da filosofia moral, ao longo da ética, essa virtude que a gente pode chamar de temperança, talvez seja a forma mais tradicional de se referir a ela, como o autocontrole dos prazeres. É não ceder aos prazeres, não se deixar governar pelos prazeres, porque eles são despóticos, eles são tirânicos, eles quererão dominar a sua alma. Esse é o primeiro ponto. A segunda parte da alma, representada pelo tórax ou pelo peito, é a dimensão humana, propriamente dita, da pessoa singular, que tem honra, que tem nobreza, que tem um ideal de permanência e uma vontade desenvolvida. A faculdade dessa parte é a vontade. Platão falava de um espírito irascível, de uma certa força do caráter, um ímpeto que não está ligado ao prazer, mas uma energia psíquica que persegue o bem, a verdade, a bondade e que mobiliza o nosso corpo. Prestem bem atenção, porque a virtude correspondente, vocês vão entender agora, é a da coragem ou fortaleza. Andreia, a virtude dos guerreiros, a virtude da virilidade, da resistência ao desprazer.
Prestem bem atenção. Eu tenho um mecanismo que me dá prazer, conforto, gozo, que move a minha sensibilidade. E um mecanismo da minha alma que resiste às intempéries do corpo. E que me faz resistir ao frio, resistir ao calor, resistir à fome, resistir ao apetite sexual. E Platão percebe que esse mecanismo está muito ligado ao corpo ainda. Por exemplo, ele fala do palpitar do coração, do suor, da força física de um guerreiro em campo de batalha. Não é prazeroso estar no campo de batalha, isso aí é óbvio. Depois vocês vão ter uma série de complementações ao longo desse curso, vocês podem pensar nos neurotransmissores e na forma como organicamente um outro tipo de prazer se dá ao enfrentar o inimigo, por exemplo. É diferente do prazer, diferente dos neurotransmissores que estão em jogo nos prazeres baixos, como eu disse ainda há pouco, da recompensa imediata. Só que esta fortaleza, esta dimensão, essa nobreza, ela já está ligada à cabeça. Já está ligada a um ideal intelectual, no sentido de que ele é revelado pela inteligência, de perfeição, de bondade. E por isso, ele regula a paixão do medo. Então nós temos essa paixão do prazer, que é passiva, e a paixão do medo, que também é passiva. Paixão passiva é um pleonasmo. É só para vocês entenderem que nós só seremos ativos e livres quando desenvolvemos a virtude da prudência e chegarmos à cabeça. Até aqui, a gente é um animal semi-domesticado. A gente é um animal que consegue conter um pouco os seus instintos como um cachorro bem treinado. Ele para ali e resiste a um cachorro bem treinado, ele para diante da comida de acordo com o sinal do Pavlov e ele consegue, de algum modo, conter. Ele pode até salivar, mas ele consegue conter-se. É que é um animal já semi-adestrado. E isso era muito valorizado pelos gregos, porque os gregos eram uma cultura atlética e guerreira. Essa era uma característica típica dos atletas e dos guerreiros. Porque eles têm que domar o seu corpo, eles têm que sacrificar o seu corpo. Com dietas, com atividades físicas, com corridas, com maratonas, com jejuns, com abstinência e com competição. Eu teria que ser melhor, eu teria que ser maior. E Platão, e principalmente a tradição cristã, vai interiorizar esse combate para uma luta interior, uma luta ascética. Uma luta em que eu progrido não para desafiar e para me ombrear com outros concorrentes ou com outros combatentes, mas comigo mesmo. A chave dessa faculdade é que ela é intermediária entre o corpo e aqui eu parto para a terceira faculdade fundamental, que é a cabeça. Então a gente tem o desejo de prazer no primeiro momento. Essa segunda faculdade é um desejo de poder. E eu vou explicar depois, o poder pode ser para a dominação ou para o serviço. Quem tem poder pode fazer duas coisas com este poder: dominar os outros ou servir aos outros. O poder tem essa dupla dimensão. Tá? O poder é o conjunto de possibilidades que nós temos sobre os outros, para o bem deles ou para o mal deles, para torná-los vassalos, escravos, servos ou para ajudá-los a realizar a sua própria faculdade, a sua própria vocação, por assim dizer. Em terceiro lugar, além do prazer e do poder, aqui está a dimensão propriamente psicológica e filosófica. Há o desejo de verdade. Verdade não se confunde com o prazer e não se confunde com o poder. Esse desejo de verdade é simbolizado pela cabeça, obviamente. E essa cabeça é, na própria estrutura anatômica do corpo, a parte alta do homem, a parte divina do homem, a parte imaterial do homem. E que o que eu coloco dentro da minha cabeça não é tangível, não é como um alimento que tem materialidade e finitude. Portanto, quando eu me alimento, eu faço a digestão, defeco, urino e amanhã alimento de novo. E depois esse alimento se esvai. Me alimenta, ele fica um pouco, né? Mas se esvai. E depois eu me alimento de novo. E Platão percebeu que a inteligência é alguma coisa que a gente coloca, entre aspas, para usar a metáfora, a gente alimenta a nossa mente e ela pode ficar. Pela memória, por exemplo. Ela pode permanecer na nossa alma. Então a inteligência se volta a verdades eternas e imutáveis.
E ao articular essas verdades eternas e imutáveis contempladas fora da caverna com a experiência corrente, a gente tem um critério, um padrão de excelência superior, porque a gente pode falar do verdadeiro prazer, do verdadeiro poder. A gente pode regular o prazer e o poder a partir da verdade. O prazer estava muito ligado também à beleza. O poder estava muito ligado à bondade. Mas além da bondade, e da beleza e da bondade, existe o que depois vai ser chamado na teologia escolástica um terceiro transcendental do ser, que é a verdade. E a verdade aqui, pessoal, é exatamente o oposto do que a modernidade, principalmente a pós-modernidade ou contemporaneidade, chamam de verdade subjetiva. O que é muito provavelmente uma contradição em termos. Uma verdade não pode ser uma verdade subjetiva, porque a verdade tem inscrita na sua própria natureza a objetividade e a universalidade. Então não tem sentido falar de uma verdade para mim. Isso é como uma versão, é uma meia-verdade, é uma perspectiva para mim, mas não uma verdade para mim. Não tem muito sentido falar de verdade subjetiva. Então Platão achava que nesse momento é o momento do amadurecimento, é o momento da ascensão da personalidade ao que é universal, ao que é eterno, inclusive compreender tudo isso. Tudo isso que nós estamos fazendo é um exercício da cabeça, é um exercício da parte alta da alma. Reconhecer que existe prazeres, reconhecer que existe poder, reconhecer que existe verdade. E qual seria o resultado da temperança, da fortaleza e da prudência? Porque a virtude, essa faculdade superior da cabeça, tem duas dimensões. A inteligência é, por definição, teórica e prática. Existe uma razão teórica e uma razão prática. A modernidade aposta as fichas todas na razão teórica e despreza e menospreza a razão prática. A razão prática é essa razão moral que nós estamos falando, da psicologia moral. E a razão teórica é o que nós chamamos de ciência da natureza, para conhecer coisas diferentes do homem. Porque quando o homem se autoconhece, teoricamente, ele também passa a agir sobre si. Toda ação humana é baseada numa visão de homem, é baseada numa versão de homem, que pode estar mais ou menos errada. Se você considerar que o homem é um animal passional e egoísta, como Thomas Hobbes, o pai do pensamento político moderno, que promove uma guerra de todos contra todos, você tem que conter esse animal, você tem que policiar esse animal. Boa parte da filosofia política moderna acredita que nós temos que policiar a sociedade. Colocar câmeras em todos os locais, colocar guardas em cada esquina e policiar como se fosse um bando de animal que não consegue se autogovernar ou que não se pode governar pela linguagem. Porque o modelo clássico fala exatamente que nós somos animais sociais, sociáveis, porque racionais. Mas isso depende de uma aposta muito profunda na capacidade racional do homem se autogovernar e se comunicar com os outros. Entrar em comunhão a partir do logos, a partir da razão, a partir da linguagem. O direito todo é baseado nesse ideal, de que as leis podem regular as ações sociais. E de que se houver desavença ou divergência sobre elas, a gente tem um poder impessoal e imparcial, um neutro, que é a jurisdição do Estado para equacionar essa divergência. Então, a parte alta tem como virtude a prudência e a inteligência. A prudência é o que mais nos interessa aqui. Porque uma psicologia saudável, uma alma saudável e íntegra é uma alma exatamente prudente. A gente considera na linguagem corrente prudência como sendo uma espécie de cautela, como sendo uma espécie de previdência. Eu sou prudente, eu economizo dinheiro, eu sou prudente, eu não me exponho aos riscos, eu sou prudente, eu escuto mais do que falo. Então a gente tende a ver a prudência de uma forma um pouco diferente do que os gregos achavam. A prudência é a inteligência prática, é a razão prática que governa todas as nossas ações. Que governa as nossas ações particulares diante do imprevisto, diante do novo, diante do diferente, e ao mesmo tempo que faz um plano de vida, uma organização da nossa existência. O que nós chamamos normalmente da profissão, da estado de vida, se a gente vai ou não casar, se a gente vai ou não, em que cidade a gente vai morar. E a prudência é a constante relação entre esses princípios gerais, de vida em geral, e
os casos concretos e particulares que vão ou reforçando ou desafiando esses nossos princípios ou valores. Então, o homem prudente é um homem examinado, é um homem exatamente que está constantemente refletindo sobre esses princípios. E em quarto lugar, essas são as 4 virtudes cardeais, tá? Na tradição clássica. Em quarto lugar está a virtude da justiça. A virtude da justiça tem como imagem o corpo organicamente integrado. O ideal de saúde a que eu me referi, desde Hipócrates, é exatamente o ideal de harmonia das partes do corpo, dos humores do corpo, exatamente dos temperamentos que estão integrados na nossa alma, no nosso corpo. Então, o ideal de saúde individual corresponde a um ideal de saúde social. A saúde social é a justiça, em que cada um recebe e dá o que lhe é devido. Então, a imagem é essa integração do corpo social que nós usamos desde Platão. Na verdade, isso vem de antes de Platão. Isso é atribuído a Solon, que era tio de Platão. A ideia do corpo social, em que as pessoas fazem cada quais as suas funções e elas estão integradas numa unidade, numa ordem. Né? Então, a virtude é a sabedoria prática, ou a prudência, relativamente às relações. Então, vejam, você tem que ser prudente consigo, você tem que se autoconhecer, se autodominar, se autogovernar, isto é, estabelecer padrões de excelência, critérios, objetivos, buscá-los pelo domínio dos prazeres do baixo ventre, dos desejos de prazer, o seu ímpeto de poder, o seu ímpeto de verdade, de adaptação ou de assimilação à verdade das coisas, e por fim, dar aos outros tudo isso. É por isso que uma personalidade madura, formada, completa, é uma personalidade altamente útil aos demais. Serve aos demais. E Platão, vocês também devem lembrar, estava pensando na formação dos cidadãos. Estava pensando também na formação de soldados, de guardiães, de trabalhadores manuais. Todos, segundo Platão, podem ser filósofos, isto é, podem desenvolver a parte alta da alma, se tiverem a educação devida. Né? E filhos de filósofos podem ser trabalhadores manuais, se não conseguirem assimilar a educação filosófica. Então, por um lado, ele percebeu muito bem o dinamismo da alma humana e, portanto, o dinamismo da sociedade. Então, essa é a psicologia de Platão no nível bem introdutório e sintético. O que nós temos hoje em dia? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Que partes da alma são valorizadas na nossa cultura? Quais são os ideais de excelência? Quais são os ideais formativos de educação? É elevar o homem da animalidade primitiva, da animalidade espontânea e inata dos desejos baixos para um patamar superior de verdade objetiva e universal? Para servir com sociedade, a sociedade com o poder que se é conquistado sobre si mesmo? Veja, eu conquisto poder sobre mim e, portanto, eu tenho poder sobre os outros. Claro que uma pessoa que tem poder sobre si tem, de algum modo, poder sobre aqueles que não têm poder sobre si. Porque as pessoas que têm poder sobre si são, como eu disse, ativas. Nós só começamos a ser ativos, propriamente protagonistas da nossa personalidade, quando nós chegamos ao patamar intermediário e principalmente ao patamar superior. O que eu percebi, analisando a cultura contemporânea, e isso não é, obviamente, apanágio meu, vocês podem também perceber ao seu redor, que a nossa sociedade é predominantemente pautada na satisfação dos prazeres baixos. O consumismo, a gula, então, o consumismo correspondente ao que se chama depois de pecado capital da avareza ou ganância. A gula, o desejo de saciar os prazeres da mesa imediatamente. A luxúria é o sex appeal do desejo sexual desenfreado que está plasmado exatamente no culto da pornografia. Que tipo de música nós ouvimos? Isso Platão também deixou bem claro. A alma humana depende diretamente do tipo de música que ela escuta.
E música, a gente pode achar assim um pouco estranho, música, o que isso tem a ver com a alma humana? Você é, interiormente, o tipo de música que você escuta. Porque a música não tem apenas um efeito do conteúdo moral que é transmitido, mas a vibração dos sons e a sua maior ou menor harmonia, e Platão estudou tudo que tinha para estudar na sua época, estudou as formas jônicas, as formas dóricas e toda a estrutura de uma música que a gente nem sabe muito bem como é que era, tá? Porque a gente a música não era escrita. Então, a gente não sabe ao certo, os estudiosos, os pesquisadores têm uma noção, mas a gente não tem como bater o martelo como a gente tem como bater o martelo em relação a uma música de Bach, por exemplo, do século XVIII, porque ele escreveu e nós sabemos exatamente como funciona a notação musical. A notação musical foi uma invenção medieval, como vocês sabem, atribuída ao Papa Gregório Magno, o canto gregoriano, que é precursor da música polifônica ocidental. Mas ele percebeu que a música, se ela for uma música de vibração, ela é uma música que nos animaliza e que nos deixa na parte baixa da alma, nos deixa preso na caverna dos sentidos elementares. E esse tipo de música é uma música que excita. Excita, ela dá fome e ela dá apetite sexual. Ela deixa o nosso corpo vibrando. E essa vibração, repito, é um vício, porque ela se repete. Então você vai buscar de novo essa música. Na primeira aula, eu mencionei aquela personagem anônima do Caio Fernando Abreu e ela buscou, eu mencionei boate gay e outras atividades do corpo, predominantemente do corpo. Natação, yoga, patins. O yoga seria a elevação da vibração do corpo. Mas ela buscou a vibração do corpo. Eu acho que a natação, o patins e a boate gay eram os 3 exemplos aqui do conto. E ela também buscou parte superior, mas não conseguiu. Sabe por que ela não conseguiu? Provavelmente porque ela estava presa nesse tipo de vibração. Então uma pessoa dessa não consegue. Quem está acostumado com boate não consegue realmente praticar o yoga. Não consegue realmente praticar a oração, por exemplo. Agora, há tipos de músicas que acalentam o nosso corpo, que consolam o nosso corpo e que nos permitem a elevação da alma. Então, o tipo de música é muito importante para o que a gente está defendendo aqui. Música não só como artes das musas, que eram 7, eram 9 numa primeira lista, depois ficaram 7, mas como o alimento cultural da nossa alma, o que a gente desenvolve. Por exemplo, se numa escola existe 10 disciplinas intelectuais e uma disciplina física, educação física, isso aqui comporta uma hierarquia. Se uma escola tem 10 disciplinas intelectuais, uma física e uma artística, então eu lembro que eu tinha educação física 2 vezes por semana e educação artística 1 vez por mês. Né? Isso pressupõe uma hierarquia de que a ciência, a matemática, a física, a química, as ciências sociais, as ciências humanas em geral, a história, a geografia, a língua, o português, a língua estrangeira, o inglês, tem uma prioridade pela quantidade curricular em relação à educação física, por exemplo. Em relação à educação artística, por exemplo. Talvez uma desarmonia, talvez um desequilíbrio aí. Então, e Platão diria, a música que eu vinha escutando no meu carro, a música que eu voltava escutando no carro, e todo mundo com os seus Walkmans, com os seus AirPods, escutando música e consumindo imagens, mas com música, vai moldando e vai formando a nossa alma. Então eu acredito que esse modelo de Platão é digno de ser conhecido para que a gente tenha mais consciência também da nossa cultura contemporânea. Vitor, vamos conversar sobre uma coisa que eu acho que é importante também para quem está assistindo a gente poder orientar as pessoas, que é uma ideia que esse modelo aqui maravilhoso que você apresentou pode dar uma ideia de que, por um lado, existe uma faculdade no homem, uma parte do homem que ela é perfeita em si, né? Nos objetos que busca e na operação, né, que realiza para buscar esses objetos. Seria, sei lá, a inteligência ou enfim, faculdades superiores, por assim dizer. E do outro lado teriam as faculdades que são imperfeitas em si e buscam objetos imperfeitos em si, né, que seriam as faculdades inferiores, tá? E, no entanto, a gente sabe que não é exatamente assim.
né, a coisa não funciona desse jeito. Então, né, que a inteligência ela sempre busca de modo perfeito os objetos perfeitos. A gente nota que muitas vezes não acontece isso, né? E aqui que eu acho que a gente podia trocar uma ideia, que é a seguinte. Lá na Escolástica, falaram pra gente uma coisa, né, que faz todo sentido do mundo. Que nada está na inteligência sem que tenha passado pelos sentidos. E a conversa que eu queria ter contigo é essa, exatamente. Falei, olha, beleza, né? Então, quando eu sou um bebezinho, você falou dos bebês, né? Quando eu sou um bebezinho, eu começo a perceber o mundo me afeta, né, de modo passivo, e vão se formando fantasmas ali em mim, né? Aqueles fantasmas ficam dentro de mim, vamos colocar assim, sem uma pretensão de localizar tecnicamente onde é que esses fantasmas ficam, mas a gente vai tendo fantasmas, né, dentro da gente, e a gente começa a pensar, raciocinar, inteligir, sei lá, a partir desses fantasmas aí. Dito de outro modo, né, sei lá, a gente está aqui nessa sala, a gente está vendo coisas, sentindo sabor, etc. E, né, os fantasmas vão sendo criados dentro da gente também. Né? Você está falando um monte de coisa, essas coisas que você está falando entra pelos olhos, pelo ouvido, né, das pessoas, e aquilo ali vai sendo guardado em algum canto, né, para que em algum momento futuro, quem está assistindo a gente possa sacar isso aí, né, e operar a partir disso que foi, né, que está em algum canto, desse fantasma formado, por assim dizer. Ora, os animais, eles também têm sentidos, né? Então a vaca tem sentido, o tatu-bola tem sentido, ou seja, eles veem, eles sentem, eles, né, sei lá, tem um sabor ali que aparece neles. E, no entanto, nesses animais, nunca chega a se formar os conceitos. Né? Quer dizer, do mesmo modo que na gente são formados os conceitos. Né? Então, sei lá, uma vaca come, um tatu-bola anda. A gente não vai ver uma vaca ou um tatu-bola teorizando sobre o andar ou sobre o comer, ele simplesmente anda e come. Eles andam e comem. Né? A partir daí, um filósofo, né, que a gente tem conhecimento, o filósofo espanhol do século XX, Xavier Zubiri, propõe uma ideia da inteligência senciente. Né? Quer dizer, na nossa própria sensibilidade deve haver alguma coisa que é distinta dos animais, para que a própria sensibilidade já possa capturar de modo inteligente aquilo que vem da realidade. Como se a própria sensibilidade tivesse uma inteligência também. Né? Tivesse uma inteligência também. Daí a gente pode, e essa é a conversa que eu queria ter contigo, Flávia, do mesmo modo que a gente deveria educar essa faculdade superior, ou, né, a faculdade superior da alma, né, a inteligência, enfim, ou a cabeça que busca a verdade, deveria haver uma educação própria também daquilo das partes inferiores, né, do tórax, do ventre, como está proposto no modelo de Platão. E aqui que está a reflexão. Né? A reflexão está aqui que eu gostaria que não houvesse uma disjuntiva, né, como se fosse o corpo sempre puxa para baixo, ou sempre puxa para a infelicidade, ou sempre puxa, né, para um lugar de desgraça, de prejuízo, de tragédia, sei lá, de desintegração, e a mente ou a cabeça, ou sei lá, né, sempre vai te puxar para cima. Numa pessoa saudável, não só numa alma saudável, porque a gente é corpo e alma, né, numa pessoa saudável, deveria haver algum tipo de fruição da inteligência nas sensibilidades inferiores também, que é uma coisa que talvez se deva buscar, se deva pretender. O terapeuta, quando está olhando para uma pessoa, fala, olha, não é que você sempre vai precisar encontrar desgraça, prejuízo, tragédia, sofrimento, infelicidade nessas operações que são, por assim dizer, materiais. No homem, diferente dos animais, no homem existe algo de sublime, de elevado, de espiritual, de transcendente na própria operação da sensibilidade. E daí pode se derivar um monte de abordagens específicas, uma série de abordagens específicas, eu acho mais humanas, por assim dizer. Né? Eu não gostaria que houvesse no consultório, sei lá, num confessionário, sei lá, numa palestra de orientação de pessoas, essa disjuntiva. Então, de um lado você tem o teu corpo, que sempre vai te oferecer sofrimento, né? Os teus desejos, né, carnais ou, sei lá, né, do ventre, que vão te oferecer sofrimento. Do outro lado você vai ter a inteligência ou a mente sempre te oferecendo alegria. A verdade é que a mente, ela também, às vezes, encontra uns objetos que operações intelectuais encontram objetos que vão te levar à infelicidade. Os grandes edifícios filosóficos, de filósofos que pensaram e inteligiram e estavam ali numa atividade puramente intelectual, não é porque a atividade é puramente intelectual que os levou a um lugar bom. Né? O sujeito pode ter ido para a tragédia, pode ter ido para o crime, ou pode ter ido para a construção de uma
para a construção de uma proposta política, uma proposta psicológica, uma proposta para a própria vida dele, né, espiritual que seja, que o leva à infelicidade, né? E do outro lado, pessoas que têm ali uma sensibilidade mais ou menos ordenada, mais ou menos organizada e que não têm grandes voos, por assim dizer, intelectuais, são pessoas que podem ter uma vida muito saudável, né? Essa pergunta é maravilhosa, porque permite exatamente superar o modelo dualista e maniqueísta de interpretação do platonismo e que afetou diretamente o cristianismo na heresia do maniqueísmo. E é relativamente simples de responder com Santo Agostinho, que foi maniqueu por 9 anos. Então ele era platônico, se tornou maniqueu e começou a perceber que o modelo de separação ontológica radical entre corpo e alma, sendo que o corpo, a carne, a matéria é trevas, puxa para baixo, é demoníaco, é ruim, é limitado, é pérfido, e a alma é luminosa, o espírito é inteligente, vai para o céu, é errado, é antropologicamente errado. Por isso, e ele percebeu que o nexo que une a alma humana é o amor. E por isso a ordem do amor. E o corpo tem um amor integrado. E o eros é exatamente o desejo de amor perfeito que começa na carne, que começa no corpo. Então o eros, e aí a tua referência ao Zubiri é interessante, porque uma educação do amor, uma educação dos sentidos, uma formação e principalmente uma integração já educa esses apetites. E veja que interessante, eu falei prazeres da mesa e prazeres da cama. O prazer na mesa já é um prazer humanizado. Se eu te convido para tomar uma cerveja, para tomar um vinho, para tomar um café, para jantar, para almoçar, se eu te convido para minha casa, para comer, eu estou, por um lado, em primeiro lugar, te oferecendo um alimento, o álcool dá um prazer enorme. O café dá um prazer enorme. Um churrasco, um tacacá, dá um prazer enorme. Mas na mesa, na casa. Da mesma forma, a cama, e veja que a gente usa toalhas na mesa, a gente usa lençóis na cama. Tem um ideal de higiene que não é higienista. Tem um ideal civilizado na aculturação dos desejos animais. Então, toda alimentação que não seja na mesa, claro, não sejamos obtusos de entender que a exceção comprova a regra. Claro que a gente pode comer fora da mesa, não é isso que vai nos desumanizar. E claro que a gente pode ter relações íntimas fora da cama, não é isso que vai nos animalizar. Mas, se a gente não tem um critério cultural e social mínimo para comer e para transar, a gente está no nível subhumano. O nível humano é o nível do amor integrado. O nível em que a gente vai realizar o apetite da mesa, que é digno, que é bom, o apetite da cama, que é digno, que é bom, integrado com as nossas faculdades superiores. E eu concordo plenamente contigo. E Santo Agostinho, que é visto erroneamente como tendo perpetuado seu maniqueísmo de juventude na tradição cristã, isso é um erro tremendo, foi um filósofo que enfatizou a encarnação e que enfatizou a ressurreição do corpo glorificado. Ou seja, o corpo tem uma dimensão digna não só porque Cristo assumiu essa natureza humana, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, como ele tem um destino eterno, coisa que o maniqueu não podia nem sonhar, porque ele não via como compaginar corpo e espírito, carne e espírito. Então, o ponto aqui, e aí eu defendo com toda tranquilidade Agostinho e Platão, que não são suscetíveis de serem articulados com esse dualismo que vem do Oriente. Dualismo persa, de Zoroastro. Né? Então, isso é fonte de neurose, isso é fonte de falta de educação do corpo, educação dos sentidos. Né? Tem uma outra imagem de Platão que a gente pode pensar aqui, que é a do cocheiro com os cavalos, que é uma imagem muito interessante. Essas 3 partes da alma correspondem não agora a baixo ventre, peito e cabeça, mas a um cavalo preto, a um cavalo branco e a um cocheiro. Então a nossa alma é um cocheiro. Pensa num Uriga que lutava na guerra e que tinha 2 cavalos e uma carroça, e ele tinha que domar 2 cavalos e tinha também uma arma. Então algumas vezes ele ficava, né, sem
sem segurar os cavalos. E o equilíbrio para Platão está no cavalo branco. Porque o cavalo preto, ele é muito forte, mas ele é indomável. Por ser tão forte, ele não é dócil. Então ele tem uma força que tem que ser cooptada, você precisa desse cavalo. O cavalo branco, ele é cavalo, para começar, ele é cavalo. E ele equilibra o cavalo preto. Mas ele não é tão forte quanto o cavalo preto, mas ele é forte, ele é cavalo, repito. E qual é a diferença do cavalo branco para o cavalo preto, além da força? A docilidade do cavalo branco em relação ao cocheiro. Então, olha como Platão vai construindo, esse aqui tem menos força, mas ele tem inteligência, ele é domesticável. E o Uriga, o cocheiro, é a cabeça, é a humanidade, é aquele que governa. Ele precisa governar os cavalos. Não dá para dizer assim, sabe como eu vou resolver? Eu vou tirar o cavalo preto. Não, você não pode tirar o cavalo preto. Você não pode tirar o cavalo preto. Ah, sabe como eu vou resolver? Eu vou tirar o cavalo branco. Porque é muito difícil educar à vontade. Então eu vou ficar com instintos. Vejam que é um modelo triádico, trinitário. É um modelo tripartido, não dualista. Você precisa das 3 dimensões e você precisa de um ponto de conexão entre a inteligência abstrata e o corpo bruto. E foi isso que eu comecei dizendo. Entre o animal e o anjo, nós não somos anjos encarnados em animais. Não é esse o modelo antropológico adequado, personalista, pessoal. É uma inteligência, um homem é o intermediário entre esse cavalo preto, que nós somos e que nós temos, e que tem que ser domado nos seus próprios termos. Ao corpo dá-lhe sempre um pouco menos do que ele pede, senão atraiçoa. Dizia José Maria Escrivá. Então, o corpo é traiçoeiro. E a gente tem que saber disso, mas a gente tem corpo. E por isso que a gente regula o corpo. Por isso que a gente regula o corpo com dieta, com regime, comendo na mesa. E a gente precisa de um cavalo branco, bem domado, forte e dócil, que é a vontade. Porque a inteligência, por si só, não tem força. Esse é o ponto. Eu já te disse isso. A Terapia da Guerrilha, o livro, quando eu li a primeira vez, eu percebi claramente que era uma ênfase na virtude da fortaleza, da resistência, da resiliência, da tenacidade, da vontade que está fraca. Porque não adianta a pessoa ser super inteligente, a pessoa contemplar a verdade e não ter a capacidade de praticar o bem. Então as pessoas dizem força do pensamento. Olha, isso está errado. O pensamento não tem força. O pensamento tem que ser verdadeiro. Então você pode contemplar a verdade, né? Eu lembro, um dos momentos mais importantes da minha vida, vendo a Paixão de Cristo, eu percebi que aquilo era verdade. Aquilo ali é a verdade. Isso que eu não me tornei santo por ter reconhecido que aquilo é a verdade. Eu não me tornei cristão por ter reconhecido que Cristo é a verdade. Agora eu tenho o caminho, caminho, a verdade e a vida. Falta o caminho e a vida. A verdade eu já sei. A verdade eu já sei. E eu posso saber, morrer sabendo e ir para o inferno. Eu posso morrer sabendo e não fazer nada com o que eu sei. Então eu preciso do cavalo preto. Eu preciso do cavalo branco. Então eu acho a tua observação extraordinária. E o amor atravessa todos. Todas as dimensões da alma são formas de amor que devem ser integradas. E, portanto, são coisas boas. São coisas que realizam. Então você não pode ignorar uma virtude, não pode ignorar uma faculdade, não pode... O maniqueísmo é um grande erro. É um grande erro. É um erro antropológico grave. Gera os extremos do materialismo, do corporalismo, do hedonismo, ou o outro extremo de um espiritualismo, de um intelectualismo. Os dois não são humanos. Nós não somos nem anjos abstratos, sem matéria, e nem animais. Essa é a dinâmica. Nós somos o intermédio, o interstício, com essas duas possibilidades. De elevar espiritualmente o corpo ou de corporificar ou animalizar o espírito. Tem um jesuíta que é o Jussi, Marcel Jussi. Ele faz uma investigação muito interessante. Ele fala que na própria prática litúrgica dos judeus havia uma dinâmica corporal. Então, os salmos, por exemplo, eles não eram recitados só com a cabeça, ou com a mente, ou com a memória, ou com o pensamento.
elas eram recitadas de modo binário com o corpo, como se o corpo ele repetisse uma certa pulsação do coração, uma pulsação do pulmão, né? Um ir para trás, voltar, um ir para trás e voltar. Então, esse maniqueísmo, ele subsiste, ele persiste. Então, há quem pense que a própria vida espiritual litúrgica do fiel, né, é uma atividade só mental. Isso é um prejuízo enorme, porque ignora toda uma dimensão humana que é o corpo. O corpo com sua inteligência, com sua dignidade específica, que também precisa ser educado, né? E como você falou, olha, a inteligência só, eu não vou chamar de inteligência, mas esse sopro, ou essa coisa, né, imaterial, por assim dizer, não tem força, ela sozinha, como você falou, né? E como está lá no Terapia de Guerrilha, bem apontado. Então, existe também uma operação de educação do próprio corpo, porque o corpo ele tem uma inteligência também, tem uma dignidade específica que precisa ser trabalhada e não ignorada, né? No próprio livro também, O Amor, a Letra e o Desejo de Deus, o Goff, ele fala a mesma coisa, né? Ele vai falar assim, olha, os medievais, os monges medievais, quando estavam fazendo a liturgia das horas, eles usavam o corpo também, né? Usavam o corpo também. O corpo, ele precisa de uma manifestação inteligente de algum modo, ordenada de algum modo liturgicamente também. Então, esse próprio ideal de fazer oração, ou de ter uma vida espiritual parado, né, sem se mexer, ou alitúrgico do ponto de vista corporal, pode levar a uma neurose ou por aumento dessa distinção mesmo, né? Por um lado eu tenho a inteligência ou pensamento que são excelentes e por outro lado eu tenho o corpo que precisa ser anulado. Já que tu tocaste no tema da liturgia, isso ficou muito claro com a discussão sobre a liturgia virtual. Porque isso rompe exatamente com a realidade da Eucaristia, como comunhão substancial do corpo, sangue, alma e divindade. Rompe com a materialidade, com a carnalidade. Então agora não se pode assistir tudo por... Tanto quanto, e aqui a imagem do Cântico dos Cânticos, da união matrimonial, nupcial, a união da carne. A vida do espírito depende da união da carne. Isso é um maniqueísta. Ele simplesmente não tem como entender isso. Isso para ele não faz nem sentido. Como assim a união espiritual depende da carnalidade, depende de colocar o pão na boca? Como assim o meu amor por ti tem que ser demonstrado na união carnal? Não, eu te amo, mas em abstrato. Não. Isso é um amor platônico que a Idade Média, uma certa interpretação de Platão, amor platônico, amor que eu não vejo a pessoa, um amor que a pessoa não sabe. Então, né, a gente na adolescência se apaixonou, mas era platônico. Por quê? Porque a pessoa não sabia. Ou então porque a pessoa morava em outra cidade, então amor platônico. Não, o Platão não pensava assim. Inclusive, Sócrates dormia com os seus discípulos. Depois ele deixou de dormir. Depois ele falou, tanto faz dormir como não dormir. Por um outro motivo, por uma outra pedagogia, porque a educação... Mas ali tem uma verdade muito profunda, né? De uma união, ele usou a metáfora do sexo para pensar na educação como uma união. Então eu e tu estamos conversando aqui olho no olho. Existe uma união muito profunda entre nós. Da nossa inteligência, das nossas palavras. Então Platão achava que isso tinha uma analogia com uma união do corpo. Só que Sócrates percebeu que era uma pederastia que você não precisava dormir, mas tinha que ter união. Ou seja, era presencial, mas não sexual. Então fica a imagem, tem que estar olho no olho, corpo a corpo, tem que haver o toque, que não é mais o erótico. Mas ele nunca desprezou o toque. Isso aí, quer a prova disso para arrematar? Ele falou, olha, a filosofia não se dá por carta. A filosofia não se dá por livro. Isso é o ápice da reflexão de Platão sobre a corporeidade da filosofia. Olha, se vocês não conheceram Sócrates, já era, meu amigo. Eu vou até te dizer o que ele falou. Eu vou até te dizer, mutatis mutandi. Você pode ler a Terapia da Guerrilha, mas se você não tiver contato presencial com o autor, você não vai ter o contato completo com a sua ideia encarnada, com a personalidade. Eu lembro de uma exortação que tu me deste, eu nunca esqueço. E isso, por um lado, é uma exceção, mas confirma a regra. Tu disseste, faz lives diárias, e eu te perguntei qual é o tema. Tu fala, o tema é menos importante. O tema é menos importante do que a personalidade. O tema é menos importante do que a pessoa ali vibrando. Porque o intelectual, que eu não sou, mas que eu poderia ter sido, dizendo, não, o que importa são as ideias. Eu vou ficar aqui pensando, então, todas as ideias, eu vou fazer um temário de 50 temas, vou fazer 50 lá. E tu
colocaste em segundo plano isso. Tu não desprezas isso. Obviamente tem que ter um conteúdo. Mas a personalidade é mais importante. E veja que a gente está falando de live ainda. Que tem muito mais vida, como o próprio nome diz, vivacidade e gestualidade, corporeidade, do que um texto escrito, em que o autor se camufla atrás da palavra abstrata. Então, é um desafio. E é interessante falar do maniqueísmo, porque é um desafio de todas as épocas. Porque a nossa época é agnóstica. É uma época espiritualizada, entre aspas, que despreza o corpo por um lado ou o enaltece por outro. Fica nessa gangorra. Ou o corpo é tudo ou ele não é nada. Não, o corpo não é nem tudo nem nada. Ele está no âmbito da personalidade. Ele é um elemento constitutivo da personalidade.